Quanto à área de atuação do consórcio, considera-se como área de atuação do consórcio público, independentemente de figurar a União como consorciada, a área que corresponde à soma dos territórios dos municípios, quando o consórcio público for constituído somente por município ou por um município e municípios com territórios nele contidos, ou ainda considera-se como área de atuação do consórcio público, independentemente de figurar a União como consorciada, a área que corresponde à soma dos territórios dos estados ou dos estados e do Distrito Federal, quando o consórcio público for respectivamente constituído por mais de um estado ou por um ou mais estados do Distrito Federal, ou ainda considera-se como área de atuação do consórcio público, independentemente de figurar a União como consorciada, a que corresponde a soma dos territórios dos municípios e do Distrito Federal, quando o consórcio for constituído pelo Distrito Federal e os municípios. Então, o que é a área de atuação do consórcio? Independentemente de figurar a União como consorciada, depende. Você pode ter a área que corresponde à soma dos territórios dos municípios, quando o consórcio público for constituído somente por municípios ou por um estado e municípios com territórios nele contidos, ou você pode ter a área que corresponde à soma dos territórios dos estados ou dos estados e do Distrito Federal, quando o consórcio público for respectivamente constituído por mais de um estado ou por um ou mais estados do Distrito Federal, ou ainda você pode ter a área correspondente à soma dos territórios dos municípios e do Distrito Federal, quando o consórcio for constituído pelo Distrito Federal e os municípios. Agora, o protocolo de intenções deve definir o número de votos que cada ente da federação consorciado possui na Assembleia Geral, sendo assegurado um voto a cada ente consorciado. Então, o protocolo de intenções deve definir o número de votos que cada ente da federação consorciado possui na Assembleia Geral, sendo assegurado um voto a cada consorciado. É nula a cláusula do contrato de consórcio que preveja determinadas contribuições financeiras ou econômicas de ente da federação ao consórcio público, salvo a doação, destinação ou cessão do uso de bens móveis ou imóveis e as transferências ou cessões de direitos operadas por força de gestão associada de serviços públicos. Então, é nula, não é anulável não, é nula mesmo, a cláusula do contrato de consórcio que preveja determinadas contribuições financeiras ou econômicas de ente da federação ao consórcio público, a não ser a doação, destinação ou cessão do uso de bens móveis ou imóveis e as transferências ou cessões de direitos operadas por força de gestão associada de serviços públicos. Aí vai caber que você faça essa doação, destinação ou cessão de uso de bens móveis ou imóveis e as transferências ou cessões de direitos. Isso aí por conta justamente da gestão associada de serviços públicos. Mas, via de regra, é nula a cláusula do contrato de consórcio que preveja determinadas contribuições financeiras ou econômicas de ente da federação ao consórcio público. Os entes da federação consorciados ou os com eles conveniados poderão ceder-lhes servidores na forma e condições da legislação de cada um. Então, os entes da federação consorciados ou os entes com eles conveniados poderão ceder-lhes servidores na forma e condições da legislação de cada um. O protocolo de intenções deverá ser publicado na imprensa oficial. O protocolo de intenções deverá ser publicado na imprensa oficial. Agora, o contrato de consórcio público, não estou falando mais do protocolo de intenções, estou falando do contrato de consórcio público, será celebrado com a ratificação mediante lei do protocolo de intenções. Então, o contrato de consórcio é ratificado por lei e não por decreto. Então, veja, o contrato de consórcio público será celebrado com a ratificação mediante lei do protocolo de intenções. O contrato de consórcio público será celebrado com a ratificação mediante lei do protocolo de intenções. O contrato de consórcio público, caso assim preveja cláusula, poderá ser celebrado por apenas uma parcela dos entes da federação que subscrevam o protocolo de intenções. O contrato de consórcio público, caso assim preveja cláusula, poderá ser celebrado por apenas uma parcela dos entes da federação que subscreveram o protocolo de intenções. O contrato de consórcio público, caso assim preveja cláusula, tem que ter uma cláusula dizendo isso. Poderá ser celebrado este contrato por apenas uma parcela dos entes da federação que subscreveram o protocolo de intenções. Não é que todo mundo que subscreveu o protocolo de intenções tem que ser celebrado por todos os entes. Não. A lei dos consórcios é clara quando diz que o contrato de consórcio público, caso assim preveja cláusula nele, poderá ser celebrado por apenas uma parcela dos entes da federação que subscreveram o protocolo de intenções. Então, o contrato do consórcio não precisa ser firmado por todos os entes. Agora, a ratificação
poderá ser realizada com reserva, que, aceita pelos demais entes subscritores, implicará consorciamento parcial ou condicional. Então, a ratificação. Lembra que eu falei assim que o contrato de consórcio público será celebrado com a ratificação mediante lei do protocolo de tensões? Então, eu estou falando da ratificação do protocolo de tensões. A ratificação do protocolo de tensões pode ser realizada com reserva que aceita esta reserva pelos demais entes subscritores e implicará consorciamento parcial ou condicional. Então, mais uma vez, a ratificação pode ser realizada com reserva que, aceita pelos demais entes subscritores do protocolo de tensões, implicará consorciamento parcial ou condicional. A ratificação do protocolo de tensões realizada após 2 anos da subscrição do protocolo de tensões dependerá de homologação da Assembleia Geral do Consórcio Público. Então, a ratificação realizada após 2 anos da subscrição do protocolo de tensões dependerá de homologação da Assembleia Geral do Consórcio Público. A ratificação realizada após 2 anos da subscrição do protocolo de intenções dependerá de homologação da Assembleia Geral do Consórcio Público. Veja que não é 1 ano, ou 3 ou 5 anos, são 2. A ratificação do protocolo de intenções. A ratificação realizada após 2 anos da subscrição do protocolo de intenções dependerá de homologação da Assembleia Geral do Consórcio Público. É dispensado da ratificação do protocolo de intenções o ente da federação que, antes de subscrever o protocolo de tensões, disciplinar por lei e não por decreto a sua participação no consórcio público. É dispensado e não dispensável. É dispensado da ratificação do protocolo de tensões o ente da federação que, antes de subscrever o protocolo de tensões, disciplinar por lei a sua participação no consórcio público, desde que antes de subscrever, não depois de subscrever o protocolo de tensões. É antes. Então, é dispensado da ratificação do protocolo de tensões o ente da federação que, antes de subscrever o protocolo de tensões, disciplinar por lei a sua participação no consórcio público. O consórcio público adquirirá a personalidade jurídica de direito público no caso do consórcio constituir a associação pública mediante a vigência das leis de ratificação do protocolo de tensões. Então, o consórcio público adquirirá a personalidade jurídica de direito público no caso de constituir a associação pública mediante a vigência das leis de ratificação do protocolo de tensões. Além disso, o consórcio público adquirirá a personalidade jurídica de direito privado mediante o atendimento dos requisitos da legislação civil. O consórcio público adquirirá a personalidade jurídica de direito privado mediante o atendimento dos requisitos da legislação civil. Veja que aqui eu já disse direito privado. É diferente do consórcio público de direito público. Além disso, o consórcio público com personalidade jurídica de direito público, apenas de direito público, integra a administração indireta de todos os entes da federação consorciados. O consórcio público com personalidade jurídica de direito público. Por isso estaria errado dizer simplesmente consórcio público integra a administração indireta. Não. Tem que ser o consórcio público com personalidade jurídica de direito público. Então, o consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta de todos os entes da federação consorciados. O consórcio público com personalidade jurídica de direito público ou de direito privado observará as normas de direito público no que concerne a realização de licitação, no que concerne a celebração de contratos, no que concerne a prestação de contas e no que concerne a admissão de pessoal, que será regido pela consolidação das leis do trabalho CLT, aprovado pelo Decreto-Lei 54/52. Então, o consórcio público com personalidade jurídica de direito público ou consórcio público com personalidade jurídica de direito privado observará as normas de direito público no que concerne a realização de licitação, observará as normas de direito público no que concerne a celebração de contratos, observará as normas de direito público no que concerne a prestação de contas e observará as normas de direito público no que concerne a admissão de pessoal, o qual, por sua vez, essa admissão de pessoal será regido tanto no consórcio público com personalidade jurídica de direito público como consórcio público com personalidade jurídica de direito privado, será regido, essa admissão de pessoal, pela consolidação das leis do trabalho CLT. Os estatutos disporão sobre a organização e o funcionamento de cada um dos órgãos constitutivos do consórcio público. Os estatutos disporão sobre a organização e o funcionamento de cada um dos órgãos constitutivos do consórcio público. Os entes consorciados somente entregarão recursos ao consórcio público mediante contrato de rateio.
Então, falou de dinheiro, é contrato de rateio. Os entes consorciados somente entregarão recursos ao consórcio público, somente, mediante contrato de rateio. O contrato de rateio será formalizado em cada exercício financeiro e o prazo de vigência desse contrato de rateio não será superior ao das dotações que o suportam, com exceção dos contratos de rateio que tenham por objeto exclusivamente projetos consistentes em programas de ações contemplados em plano plurianual. Então, o contrato de rateio do consórcio público será formalizado em cada exercício financeiro. Em cada exercício financeiro você tem um contrato de rateio novo. E o prazo de vigência desse contrato de rateio não será superior ao prazo das dotações que suportam esse contrato de rateio, com exceção a não ser dos contratos que tenham por objeto exclusivamente projetos consistentes em programas e ações contemplados em plano plurianual. Aí não tem problema algum do prazo de vigência ser superior, né, a essa questão de dotação e também essa questão da formalização em cada exercício financeiro. Mas, então, como disse aqui a regra, o contrato de rateio será formalizado em cada exercício financeiro e o prazo de vigência desse contrato de rateio não será superior ao prazo das dotações que o suportam, com exceção dos contratos que tenham por objeto exclusivamente, né, que tenham por objeto também não, é que tenham por objeto exclusivamente projetos consistentes em programas e ações contemplados em plano plurianual. Aí essa regra não vale. É vedada a aplicação dos recursos entregues por meio de contrato de rateio para atendimento de despesas genéricas, inclusive transferências ou operações de crédito. É vedada, é proibida a aplicação dos recursos entregues por meio do contrato de rateio para o atendimento de despesas genéricas, inclusive transferências ou operações de crédito. É vedado você realizar com esses recursos, né, que o consórcio recebeu por meio do contrato de rateio, que o ente repassou para o consórcio, você utilizar esses recursos para despesas genéricas e também não pode para transferências e também não pode utilizar esses recursos para operações de crédito, vedado. Então é proibida a aplicação dos recursos entregues por meio do contrato de rateio para o atendimento de despesas genéricas, inclusive transferências ou operações de crédito. Os entes consorciados, isolados ou em conjunto, bem como o consórcio público, são partes legítimas para exigir o cumprimento das obrigações previstas no contrato de rateio. Os entes consorciados, isolados ou em conjunto, bem como o consórcio público, são partes legítimas para exigir o cumprimento das obrigações previstas no contrato de rateio. Os entes consorciados, isolados ou em conjunto, bem como o consórcio público, são partes legítimas para exigir o cumprimento das obrigações previstas no contrato de rateio. Antes a gente tinha visto o seguinte. A gente tinha visto que são cláusulas necessárias do protocolo de intenções as cláusulas que estabeleçam o direito de qualquer dos contratantes, quando adimplente com suas obrigações, de exigir o pleno cumprimento das cláusulas do contrato de consórcio público. Agora a gente está vendo a regra que diz que os entes consorciados, isolados ou em conjunto, bem como o consórcio público, são partes legítimas para exigir o cumprimento das obrigações previstas no contrato de rateio. Com o objetivo de permitir o atendimento dos dispositivos da Lei 101, o consórcio público deve fornecer as informações necessárias para que sejam consolidadas nas contas dos entes consorciados todas as despesas, todas as despesas realizadas com os recursos entregues em virtude do contrato de rateio, de forma que possam ser contabilizadas nas contas de cada ente da federação. Cada um vai incluir essas contas aí, vai contabilizar nas suas contas o referente ao consórcio, na conformidade dos elementos econômicos e nas atividades ou projetos atendidos. Então, com o objetivo de permitir o atendimento dos dispositivos da Lei 101, o consórcio público deve fornecer as informações necessárias para que sejam consolidadas nas contas dos entes consorciados todas as despesas realizadas, com os recursos entregues em virtude do contrato de rateio, de forma que dos recursos entregues em virtude do contrato de rateio, somente essas, de forma que possam ser contabilizadas nas contas de cada ente da federação, na conformidade dos elementos econômicos e das atividades ou projetos atendidos. Então, com o objetivo de permitir o atendimento dos dispositivos da Lei 101, o consórcio público deve fornecer as informações necessárias para que sejam consolidadas nas contas dos entes consorciados todas as despesas realizadas com os recursos entregues em virtude do contrato de rateio, de forma que possam ser contabilizadas nas contas de cada ente da federação, na conformidade dos elementos econômicos e das atividades ou projetos atendidos. Poderá ser excluído do consórcio público
após prévia suspensão, então é necessário que primeiro passe por uma suspensão, o ente consorciado que não consignar em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais as dotações suficientes para suportar as despesas assumidas por meio do contrato de rateio. Poderá, não é deverá não, é poderá ser excluído do consórcio público após prévia suspensão, ele tem que ser suspendido primeiro, o ente consorciado que não consignar em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais as dotações suficientes para suportar as despesas assumidas por meio de contrato de rateio. Então, mais uma vez, veja que ele diz poderá, não é deverá ser excluído, não, é poderá ser excluído do consórcio público após prévia suspensão. Então, é necessário que ele primeiro tenha sofrido a suspensão, né, para que ele seja excluído. O ente consorciado que não consignar em sua lei orçamentária, né, no LDO não, é na lei orçamentária mesmo, ou em créditos adicionais, ele pode consignar tanto na LOA como nos seus créditos adicionais as dotações suficientes para suportar as despesas assumidas por meio de contrato de rateio.